Olá, queridos, Deus abençoe. Estamos aqui para colocar os vídeos aí em dia e hoje nós vamos ler um anterior e um depois. Êxodo 25, 26, 27, que diz assim: Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata e cobre, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tinha de vermelho e peles de texugos e madeira de cetim, azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras sardônicas, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas do outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas então a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro, e seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro, e de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e outro querubim na extremidade de outra parte, de uma só peça. Com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma defronte à outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te disser. E dali virarei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de cetim. Seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, a sua altura de 1 côvado e meio. Cobri-la-ás com ouro puro. Também lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura e de uma e outra mão. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. E também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira e madeira de cetim. Cobri-lo-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, as suas cobertas, as suas tigelas, com que se hão de cobrir de ouro puro, então o farás. E sobre a mesa o porás o pão da propiciação perante a minha face continuamente. Também farás o castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas, outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores, e uma maçã debaixo de suas capas, ou melhor, de suas canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele,
e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As 2 maçãs e as 2 canas serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os 6 espivitadores e os 6 apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás com todos estes utensílios. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. De tantos ensinamentos aqui, um que nós podemos tirar é que Deus é um Deus de projetos, e um Deus de projetos finos e com um acabamento excelente. Você vê que em todo tempo Deus exige que seja feito com material de qualidade e com muita atenção no acabamento, sem mudar nada. Então, assim até hoje, Deus, tudo que se refere a Deus tem que ser com excelência e com qualidade. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido e pano azul, púrpura carmesim, com querubins as farás de obra esmerada, quer dizer, vamos dizer assim, excelência pura. Esmerada é esmero, quer dizer com muito zelo, com muita atenção, com muito cuidado. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão a uma outra, e a outras 5 cortinas se enlaçarão uma outra. E farás laçadas de pano azul da ponta de uma cortina na extremidade, na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina e na segunda juntura. 50 laçadas fará numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com esses colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras por tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 dessas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si. E dobrarás a 6ª cortina diante da tenda. Farás 50 laçadas na borda de uma cortina, e na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas nas bordas da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás tenda que seja uma só. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo, e um côvado de um lado e côvado de outro de ouro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá de sobejo aos lados do tabernáculo, um de outro lado, para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro tinta vermelha e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 coiceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as outras 2 coiceiras. Também haverá 20 tábuas ao lado do tabernáculo para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para o canto do tabernáculo de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão uma argola. Assim se fará com 2 tábuas, ambas serão por 2 para os 2 lados. Assim serão 8 tábuas com suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua.
Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de cada lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas de ouro, lado do tabernáculo, e ambas bandas para o outro lado, lado do ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas que farás de ouro, as suas argolas também, para meter por elas as barras. Também as barras cobrirá de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de pano azul, de púrpura, carmesim, linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim coberto de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterá a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo, e a mesa porás fora do véu, e o castiçal de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás para a banda do norte. Fará também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura e carmesim, linho fino torcido e de obra de bordador. Farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Tudo isso aqui demonstra o quanto que Deus tem um projeto para a obra dele, e as coisas não podem ser de qualquer jeito ou do nosso jeito. Então aqui já tem esse entendimento. Tudo tem que ser conforme o plano de Deus, porque tudo tem um projeto. E esse projeto não está no coração do homem, está no coração de Deus. Para finalizar então, verso 27. Farás também o altar de madeira de cetim, 5 côvados. Será o comprimento de 5 côvados, a largura será quadrado o altar, 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também nas suas caldeiras para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos, e as porás dentro do cerco do altar para baixo de madeira, que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas de madeira, que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido, o comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, do lado do norte, as cortinas da largura serão de 100 côvados. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das larguras das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio do lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de madeira que haja 15 côvados de cortina de um lado, e suas colunas 3, e as suas bases também 3. 15 côvados de cortina do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases também 3. À porta do pátio haverá uma coberta e 20 côvados de pano azul e púrpura, carmesim, linho fino torcido, de obra de bordador, e as suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 50, e a altura de 5 côvados de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Tu, pois, ordenarás os filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira
batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Em um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações, aos filhos de Israel. Então a lâmpada não pode se apagar. Hoje em Cristo somos reis e sacerdotes. Essa lâmpada chama-se presença de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Então a palavra de Deus, a lâmpada, não pode se apagar no altar que somos nós ou o nosso coração. Então parece que essas genealogias não tem muita coisa a ensinar, é um monte de palavras repetidas, só que não. Aqui tem projetos, tem planos, tem excelência. Se quisermos viver uma vida abençoada, temos que seguir os projetos, porque projeto de Deus já está pronto. Basta nós seguirmos conforme está escrito. Deus abençoe. Segue daqui a pouco o próximo vídeo do dia de hoje, dia 1º de fevereiro. Fica na paz.